Oi, sou a Aurora. Meus pais se separaram há muito tempo. Quando mamãe faleceu, meu pai me trouxe pra morar com ele e meus irmãos. Na primeira vez que entrei, vi um cara consertando a luz. Oi, sou a Aurora. E você é? Ele me olhou e disse secamente: Arthur. E foi isso. Ele voltou ao trabalho como se eu não estivesse ali. Envergonhada, arrastei minha mala escada acima. Mas ao passar pela cozinha, Arthur tava cozinhando. Como ele tava ali também? Um avião de brinquedo voou na minha testa, me derrubando. Quando olhei pra cima, quase desmaiei. 3 Arthurs me encaravam. Foi quando descobri a verdade. Não eram clones, eram meus irmãos trigêmeos. Arthur, Albie e Andrew. Ok? Hora de me apresentar. Sou a Aurora, sua irmã mais nova. Eles só me olharam como se eu fosse uma estranha na casa. Pode ficar aqui, só não incomoda. Não foi bem caloroso. No jantar se sentaram à minha frente como se fôssemos de planetas diferentes. Pareciam e agiam iguais. E eu me sentia diferente. Eu os copiei, passando queijo azul no pão, dei uma mordida e quase engasguei. Não tente agir como nós. Eu não tava fingindo, só queria encontrar algo em comum. Levei um tempo pra diferenciá-los. Arthur era o artista marcial, Albie o cozinheiro quieto e Andrew o gênio da tecnologia. Mas por mais que eu tentasse, eles eram distantes. Papai sempre estava ocupado com trabalho e eu mal ouvia. Eu me sentia tão perdida. Uma tarde vi Arthur olhando pro outro lado da rua. Ele olhava uma garota na loja de alfaiataria. Você gosta dela, não é? Não é da sua conta, garota. Pegou no flagra. O rosto dele dizia tudo. Envergonhado, se afastou, mas eu fui atrás. Quer ajuda pra falar com ela? Você faria isso? Confia em mim. Eu fingi ser uma cliente. Depois de conversar, me aproximei de Daisy, a dona da loja. E descobri o tipo dela, gentil, inteligente, habilidoso. Mas eu só vi Arthur na minha cabeça socando um saco de areia. Não era exatamente o cara dos sonhos dela. Era complicado. Foi quando tive uma ideia. Andrew podia se passar por Arthur. Com seu charme seria moleza. Implorei muito e ele concordou. Provavelmente mais por Arthur do que por mim. Eu vi Daisy sair da loja e dei um empurrão no Andrew. Como uma comédia romântica, um esbarrão, um pedido de desculpas e eles conversaram. As coisas foram bem. Mandei mensagem pro Andrew pegar flores pra ela. Ele deu uma desculpa e saiu. Mas do nada um cara esquisito apareceu e assediou a Daisy. Andrew não tinha voltado ainda. Enquanto eu estava em pânico, Arthur apareceu feito tempestade e deu uma lição no sujeito. Você tá bem? Eu tô bem, obrigada. Sua mão machucou? Vem na minha loja, faça um curativo. Missão cumprida. Arthur se aproximou de Daisy sem um substituto. Foi quando Andrew voltou correndo com o buquê na mão. Eu puxei o braço dele. Vamos, nosso trabalho aqui terminou. Andrew disse que precisava ir no laboratório, então voltei pra casa sozinha. No caminho, vi Albie trabalhando no restaurante. Ele fazia tudo enquanto os outros ficavam parados. Quando ele derrubou um copo de água, o gerente o repreendeu na frente de todos. Ele tava sofrendo bullying. Esperei até o turno dele terminar. Tarde da noite, Albie saiu exausto. Dei a ele uma bebida gelada. Por que você tá aqui? Vi você trabalhando e pensei em te acompanhar pra casa. Ele não disse muito, fomos em silêncio até que eu o quebrei. Seu emprego não parece bom. Tipo, seus colegas... Meu gerente me odeia, mas tudo bem, eu aguento, né? Só pelo sonho de abrir meu próprio restaurante um dia, isso não é nada. Talvez não fosse nada pra ele, mas não pra mim. Eu não ia deixar passar. Quando cheguei em casa, contei tudo a Arthur e Andrew e propus um plano. Arthur se passaria por Albie e daria ao gerente uma prova do seu veneno. Na manhã seguinte, Arthur entrou no restaurante com o uniforme de Albie, enquanto nós nos escondíamos do lado de fora ouvindo. O gerente começou a dar ordens na hora. Não esqueça de limpar a loja inteirinha, até o banheiro, rápido. Vamos abrir logo. Eu sou o chefe, meu trabalho é cozinhar, limpar é pro zelador. Como ousa me responder, você precisa de uma lição. Ele tentou agredir Arthur, mas Arthur desviou facilmente, derrubando-o no chão. Lembre-se, eu não sou alguém que você pode maltratar. Eu sinto muito, não vou fazer de novo. Vendo o rosto pálido dele, Albie e eu não seguramos o riso. Meu gerente foi demitido. Tudo que ele fez comigo foi gravado. Aurora, Arthur, nem sei como agradecer. Foi graças a Aurora. Ela nos ajudou muito. Desculpa por como eu te tratei antes. Relaxa, somos famílias, certo? E assim a distância entre nós começou a sumir. Pela primeira vez parecia que éramos uma família. Mais tarde procurei o controle remoto da TV. De repente, um robô rolou até mim e o entregou. Minha nova invenção! Eu vou inscrever no concurso de robótica. Acredito em você, vai ganhar o primeiro prêmio. No dia do concurso fui torcer por Andrew, mas ele não estava lá. Então um concorrente chamado Ben subiu ao palco com sua invenção. Meus olhos se arregalaram. O robô era a criação do Andrew. Eu nem pensei.
Na mesma hora, eu marchei direto pro palco. Isso pertence ao meu irmão, não a você! Que absurda essa garota! Alguém tira ela daqui! Você é uma fraude! Nesse momento, alguém me agarrou. Era Andrew. Para, Aurora. Só vamos. Ele me tirou do palco e me levou pra fora. O que tá rolando? Por que o Ben tá com seu robô? Já foi, Aurora. Só deixa pra lá. Ele não disse mais nada. Por minha causa, o concurso virou um caos e foi adiado. Naquela noite, papai chegou em casa furioso. Aurora, você tem ideia do que você fez? Eu fiquei lá sem entender nada. O que você quer dizer? Porque você envergonhou o Ben. O pai dele me demitiu. Mas o Ben roubou a invenção do Andrew. Andrew concordou em dar pra ele. Virei pro Andrew chocada. Ele não disse nada. Estava tudo perfeito. Eu ia ser promovido e você estragou tudo. Saia dessa casa. Não quero te ver mais. Eu nunca concordei. Você me forçou a desistir da minha invenção pra subir na sua carreira. Você nunca se importou comigo. Você nunca se importou conosco. Só desde que a Aurora chegou é que esse lugar parece finalmente um lar. Se você expulsar a Aurora, a gente sai também. Nos mudamos pra casa onde mamãe e eu morávamos. Não era grande, mas era acolhedora. Vi os meninos olhando pra foto da mamãe. Mamãe sentia falta de vocês, mas papai não a deixou vê-los. Então, não foi a mamãe que nos abandonou? Nós a odiamos todos esses anos, pensando que ela tinha partido. Por isso odiamos você também. A gente foi estúpida, Aurora. Meu coração doeu por eles. Cresceram sem mãe e com um pai que nunca se importou. Agora temos uns aos outros. Vamos fazer um lar feliz. Incentivei Andrew a entrar no concurso de robótica de novo. Seu talento ia ser reconhecido. Enquanto isso, Albie abriu seu restaurante e eu o ajudei. Por um tempo as coisas ficaram tranquilas, até que o problema apareceu. Ben. Ele veio ao restaurante e alegou encontrar uma barata na comida. Era mentira! Tudo que Albie cozinhava era impecável. Eu tenho provas em vídeo. Se não quiser que eu poste, a gente pode fazer um acordo. O que é que você quer? Roube o projeto do Andrew pra mim. Então esse era o plano dele. Se eu recusasse, o restaurante de Albie seria arruinado. No dia do concurso, Ben subiu com o seu robô. Mas quando ele ordenou que trouxesse água, o robô jogou bebida na cara dele. A plateia riu. Sim, eu dei a ele o projeto de Andrew, com umas coisinhas trocadas. O robô começou a tremer e congelou. Andrew ficou em primeiro lugar. A plateia foi à loucura. Ben não aguentou lidar com isso e então veio direto até mim. Foi você quem armou isso, não foi? Antes que sua mão me alcançasse, outra mão agarrou seu pulso. Era o papai. Fiquei chocada. Não ouse tocar na minha filha. Ele subiu ao palco com a voz firme para todos ouvirem. No último concurso, fui eu quem deu o projeto do Andrew ao Ben. Eu tenho vergonha do que fiz e eu sinto muito pelo que causei. A verdade foi revelada. As pessoas vaiaram Ben pelo que ele fez com o Andrew. O olhar dele queimou em mim. Só espera. Eu vou garantir que seu restaurante afunde comigo. Ah, é? Quer dizer a parte em que plantou a barata na nossa comida? É, isso tá no vídeo. Eu peguei o telefone e mostrei a ele. Uma cliente estava se gravando e gravou seu truque. Assim que eu postar isso, o mundo inteiro verá quem você é. Quando saímos, papai esperava no portão. Depois da nossa briga, eu pensei muito. Eu percebi que eu fui um péssimo pai. Eu sinto muito, pessoal. Por favor, me dê uma outra chance. O que ele fez no palco falava mais alto do que as palavras. Todos cometem erros. O que importa é admitir e consertá-los. Eu o abracei. Um momento depois, senti mais 2 pares de braços nos circulando. Ninguém disse nada, mas eu sabia. Meus irmãos o perdoaram também. Já era meia-noite no hospital, mas o corredor ainda estava lotado de pessoas correndo. Uma mulher estava dando à luz a quadrigêmeos. Um milagre na pequena cidade de Kovara. O primeiro bebê chorou, depois o segundo, depois o terceiro. Saudável, rosado, exatamente como todas esperavam. Mas quando o 4º bebê nasceu, tudo parou. Ela não se parecia com os outros. Aquele bebê era eu. Nasci com a pele pálida como o luar e cabelos brancos como a neve. Ela parece um anjo. Oi, eu sou a Naya, 16 anos. Tenho uma condição que deixa minha pele e meu cabelo com uma aparência diferente. As pessoas me chamam de menina anjo e jogam moedas em a mamãe me chamando. Eu sabia o que estava por vir. Por favor, abençoe o meu filho. Ele tem uma prova importante semana que vem. Vem cá, Naya. Seja gentil, seja divina. O garoto se abaixou para que eu pudesse alcançar sua cabeça e eu sorri, porque eu tinha que sorrir.
Quando voltei, o jogo já tinha mudado e as minhas irmãs estavam jogando outro jogo, sem mim. Anaia, essas suas mãos são para bênçãos. Não é para se sujar desse jeito. Ele me pegou no colo e me levou pra dentro. Eu sabia que as minhas irmãs estavam me olhando de canto de olho e cochichando atrás de mim. E as coisas não melhoraram à medida que eu cresci. Eu tinha que andar graciosamente, falar docemente e até sentar corretamente. Uma alma divina jamais se cansa, Anaia. Enquanto isso, as minhas irmãs podiam fazer o que quisessem. A mamãe e o papai são os que mimam a Naya. E ela é super normal. Não diz isso, Mira. Ela até ganhou um quarto só pra ela. E a gente tem que dividir. Elas nem imaginam que eu queria poder dormir com elas como verdadeiras irmãs. Naquela noite eu saí escondida e subi a colina atrás do templo. Ia haver uma chuva de meteoros, mas em vez disso eu vi um garoto. E ele me viu. Não pensei que um anjo viria aqui. Não me chama assim. Eu sou só uma garota normal. Ótimo. Isso é meio estranho, né? A gente observou as estrelas juntos. O nome dele era Kieran, um carpinteiro que morava na mesma rua. Ele era órfão, simples e gentil. Antes de eu sair, ele de repente agarrou a minha mão. Volte amanhã. Ainda vai ter meteoros. Eu concordei, super tímida. Ele foi o primeiro a me ver como uma menina e, meu Deus, eu tava sentindo coisas. Esse seria o meu segredo. Mas não por muito tempo. Mira, a rainha da bisbilhotice, encontrou meu diário. Aquele que eu escrevi sobre o encontro com o Kieran e toda aquela parte de segurar as mãos. E claro, ela fez o que sabe fazer de melhor. Me dedurou. Querida, um carpinteiro? Você tem noção do que isso pode... Ficaram completamente abalados. Terminei o meu prato e me levantei, bem calma. Quer dizer, eu sou apenas uma garota normal. Naquele dia, um cara qualquer esbarrou em mim e derrubou todos os meus livros das minhas mãos. Não pediu desculpas, nem nada parecido. Só me deu um sorriso maroto e piscou pra mim. Você não tá brava, né? Anjos não ficam bravos. Você tem que me perdoar. Peguei o livro e bati bem no peito dele. Você acha que eu sou uma piada pra se meter? Não tem graça, seu babaca. Eu não esperei resposta, peguei o resto das minhas coisas e fui embora como uma rainha. Como eu esperava, depois disso, a fofoca sobre o anjo caído se espalhou ainda mais. Na noite anterior à cerimônia de bênção pro filho do chefe da aldeia, os meus pais me colocaram de castigo. Eles estavam com medo que eu arruinasse minha própria imagem novamente. Nossa aldeia precisa novamente de um anjo. Puro e intocado. Por dentro eu tava desmoronando. O Kieran estava me esperando na colina. E hoje à noite haveria outra chuva de meteoros. Mas eu não tinha permissão pra ir. Mesmo assim, eu não podia mais ficar sentada. Peguei a tesoura. E as mechas de cabelo branco começaram a cair no chão. As minhas mãos tremiam. Mas a minha mente nunca esteve tão clara. Os meus pais pareciam ter visto um fantasma quando me viram. Mas antes que pudessem falar, o chefe da aldeia e sua esposa apareceram. Foi apenas um acidente, senhor. O cabelo dela vai crescer novamente. A mulher deu um passo à frente, carregando a filha, e estendeu ela pra mim. Por favor, abençoe ela. Eu quero muito que ela seja uma engenheira. E, quem sabe, até estude no exterior. O seu rostinho sorriu pra mim quando eu coloquei a mão na testinha dela. Pequenina, eu espero que você cresça forte. Espero que seu coração seja maior do que qualquer sonho pra você. Seja você modelo, cantora, médica, engenheira ou algo que o mundo ainda não viu. Que você seja sempre feliz e que você sempre seja você mesma. Não era isso exatamente o que os pais dela esperavam. Os meus pais me puxaram de volta pra dentro, resmungando que eu não tava me sentindo bem e não sabia o que eu tava dizendo. É aquele garoto, o Kieran. Ele te arruinou. Ele roubou sua luz. Talvez eu nunca tivesse luz pra começar. Você só viu o que você queria ver.
Mas você costumava ser especial antes dele chegar. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, os aldeões vieram buscar o Kieran. Eles expulsaram ele da aldeia naquela noite sob uma chuva torrencial. Disseram que se ele realmente se importasse comigo, a única coisa que podia fazer era ir embora. E ele foi. Depois daquela cerimônia de bênção, tudo desmoronou. Não só pra mim, mas pra toda a minha família. As pessoas na aldeia desviavam o olhar quando nos viam. Ou pior, agiam como se estivéssemos amaldiçoados. Essa daí não é mais santa. Ela deu a bênção errada. Um dia, minhas irmãs e eu estávamos caminhando pelo mercado da vila quando ouvimos uma voz. Não me importa o que digam sobre aquela menina. A Naya abençoou minha mãe há 2 anos quando ela estava doente. Disseram que ela não ia sobreviver à temporada. Eu parei de andar e todos ao redor pararam para ouvir. Mas ela conseguiu. Ela teve mais 2 anos felizes. Talvez não tenha sido um milagre. Talvez tenha sido sorte. Mas sabe do que eu mais me lembro? O meu coração batia forte e eu me lembrei de segurar a mão da velha senhora. A Naya não olhou para ela como se fosse uma tarefa. Ela a abençoou porque realmente quis dizer isso. Seja ela um anjo ou não, gentileza assim é rara. Ninguém interrompeu, ninguém discutiu, eles apenas ouviram. Naquela noite, a Eva deixou uma bandeja de comida na minha porta. Mas antes que ela fosse embora, eu a chamei de volta. E todos os anos de dor simplesmente explodiram quando eu abracei forte. Você estava errada, sabia? Sobre o quê? Você não foi a única que se sentiu invisível nessa família. Todas nós nos sentimos, cada uma da sua maneira. Então as outras 2 entraram com os rostos caídos, como flores murchas. Desculpa, Naya. Eu tinha inveja porque a mamãe e o papai sempre te davam atenção. Eu nunca percebi que estar no topo poderia ser tão solitário. A gente se abraçou e pela primeira vez em muito tempo parecíamos que éramos irmãs de novo. O festival de primavera costumava ser a minha época favorita do ano. A praça da vila ficava tão iluminada com cores, músicas tocavam em todos os cantos. Mas este ano eu não fui convidada. Isso não impediu Eva de me empurrar para o palco. Rina e Mira seguiram logo atrás, torcendo por mim como se fossem minhas fãs. Respirei fundo. Já faz algum tempo que ninguém me chama de anjo. Mas eu não sou nenhum sinal do céu. No meio da multidão eu vi meus pais. Eles tentaram se aproximar, mas as minhas irmãs impediram eles. Eu apenas quero crescer e envelhecer como uma garota normal, com a minha família. Eu rio, eu choro, fico brava e me apaixonei. Se eu realmente tivesse magia, então por que eu não poderia proteger a pessoa que eu amo? A multidão ficou em silêncio, então um homem falou. Desculpe-nos por colocar o peso dessa aldeia nos seus ombros. Eva pegou minha mão e me ajudou a descer do palco. Ela apertou ainda mais, e isso era tudo que eu precisava saber. Conseguimos! Depois daquele dia, tudo começou a mudar, exatamente como eu esperava. Os moradores começaram a voltar para nossa casa, mas dessa vez trouxeram mangas, flores, doces, não orações, apenas cumprimentos amigáveis e sorrisos gentis. No começo, mamãe e papai ainda evitavam os meus olhos, mas eu notava as pequenas coisas. A mamãe voltou a preparar os meus pratos favoritos, parou de medir minhas refeições como se fosse um problema de matemática. O jantar ficou mais leve agora. Ríamos, compartilhávamos comida, passávamos pratos como uma família de verdade, até que papai, de repente, largou o garfo. Talvez você não seja um milagre, mas vocês 4 são a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida. Aquele momento... Nossa, que alívio! Ele sorriu pra mim. Os 2 sorriram. Mais tarde eu subi a colina novamente. A primeira vez desde que tudo desmoronou e desde que ele foi embora. Essa noite foi outra chuva de meteoros. Apertei as mãos e fiz um pedido. O que você desejou? Abri os olhos. Caramba, era o Kieran. O mesmo sorriso bobo, os mesmos olhos brilhantes. Ele assinou com a cabeça pra longe. Olhei e lá estavam elas. Minhas irmãs. Mira acenava como uma louca. Rina me fez um grande sinal de positivo e Eva apenas assentiu com aquela aprovação calma de sempre. Elas me encontraram e me contaram tudo. Eu peguei a mão dele. E de longe as minhas irmãs aplaudiram e comemoraram, como se tivéssemos acabado de ganhar algo grandioso. Elas realizaram meu desejo. Não eram anjos. São minha família. Esse é o verdadeiro tipo de magia. A passarela se iluminou, todos os olhares fixos nas modelos que desfilavam, cheias de glamour conceitual e alta costura. E os gênios por trás de tudo, nós, 2 prodígios idênticas e minúsculas fazendo história na moda. Solá, Luna, cheguei!
Mamãe chegou! Mamãe chegou! Éramos nós aos 5 anos, obcecadas por moda e imaginação. Eu sou Luna e essa é minha irmã gêmea Solar. Crescemos sem luxo, só linha, agulha e uma mãe que trabalhava dia e noite como costureira. Uma vez, quando mamãe desmaiou de exaustão, terminamos seu trabalho em silêncio, mãozinhas cheias de sonhos. Mamãe ficou impressionada que sabíamos costurar. Então ela começou a trazer retalhos da fábrica para casa. E nossa sala se transformou num mini estúdio de design todas as noites. Quando fizerem 15 anos, levarei vocês à fábrica. Verão onde a moda começa. E quando aconteceu, foi como entrar na fábrica de moda do Willy Wonka. Só que em vez de doces, pilhas intermináveis de seda, chifão e veludo até o teto. Mas o que impressionou foi o estúdio. Paredes cobertas de painéis de inspiração, esboços com ideias. Não era uma sala, era uma janela para tudo o que queríamos nos tornar. Sem falar nada, abrimos nossos cadernos de desenho. Deslizamos os lápis como se tivessem vida própria. Quando mostramos os desenhos... Uau! Quem são vocês e por que estão no meu estúdio? Congelamos. O dono da fábrica estava bem ali. Quando minha mãe correu para explicar, ele a interrompeu. Qual a sua idade? Nós temos 15 anos. Fizeram esses esboços sozinhas? Mon Dieu! Esse talento nato na sua idade! Lena, suas filhas são prodígios. Com um treinamento adequado, elas podem ir muito, muito longe. Ele nos ofereceu uma oportunidade que mudaria nossas vidas. Um estágio no ateliê Maison d'Arvelle, o ateliê mais famoso de Paris. Até se ofereceu para nos patrocinar. Mas então veio o problema. Só tinha espaço para uma. Naquela noite, nem conseguimos dormir. Era nosso sonho. Será que uma de nós iria embora e deixaria a outra para trás? Era impossível. E se fôssemos as duas? Somos idênticas, ninguém diferencia. Vamos trocar de lugar e nos revezar para ir ao ateliê. Assim teríamos a chance de fazer um estágio lá. Era arriscado? Sim. Era genial? Também. Vamos fazer! E assim fomos para Paris. A cidade transbordava moda e dinheiro, coisa que não tínhamos. Mas não ligávamos. Estávamos ali vivendo sonhos juntas. No primeiro dia, Solar foi primeiro. Ela voltou radiante. Tínhamos um diário e juramos atualizar diariamente para manter a história impecável. A Maison d'Arvelle Atelier era como entrar no editorial de moda ao vivo. Solar vivia elogiando Madame Genevieve, a diretora criativa com uma visão única. A clientela VIP, as provas de alta costura, o nível de detalhe vertiginoso, tudo era surreal. Mas tinha uma regra que eu tinha que lembrar. Não são permitidos trabalhos freelancer ou externos. Quem for flagrado será expulso na hora. Mas fora isso, é um sonho. Ai, mal podia esperar pela manhã seguinte. Me inspirei em Solar e entrei no ateliê Maison d'Arvelle. E na hora esqueci como respirar. Lá estava Madame Genevieve. Seu olhar me atravessou como uma lâmina. Ela enfiou um catálogo nos meus braços e enumerou uma lista absurda de tecidos e aviamentos. Passei as 2 horas seguintes correndo pelo ateliê feito uma mensageira. E o modelo que Solar e eu havíamos passado a noite terminando... Plano, previsível, recomece. Concordei e anotei, mas por dentro eu tava desmoronando. Mas não tinha tempo pra desabar, tinha uma prova de roupa VIP. Eis que surge Oliver, super ator e garoto propaganda de perfume. Seu rosto em todos os outdoors do metrô de Paris. Isso não tá certo. O decote é rígido, a cor não combina. Lembre-se que você tá vestindo a mim. Ele havia rejeitado 3 ajustes de Madame Genevieve e ela estava perdendo a paciência. Se me permite, talvez um decote mais suave? Um tom mais frio no tecido? Finalmente, alguém que me entende. Passamos a hora seguinte ajustando cada detalhe. Ele saiu satisfeito e eu me senti orgulhosa. Finalize o contrato. Ele não faz parte da imagem da empresa. E você? Não se inspire demais. Se quiser ficar, atenha-se à visão da casa, não a sua. Engoli em seco. Naquela noite, cheguei à balada e contei tudo pra Solar. Ela bolou um novo plano. Ela cuidaria dos dias mais importantes, com reuniões, provas de roupa e tudo que envolvesse Madame Genevieve. E eu do restante, com um trabalho prático no estúdio. Funcionou, mas ao mesmo tempo as tarefas se repetiam, eram os mesmos esboços, as mesmas costuras, dia após dia. 6 meses se arrastaram. Solar estava por aí interagindo com clientes, participando de festas, inaugurações... E eu tava presa em casa, vendo o mundo da moda girar sem mim. Minha única conexão real era Emily, uma criativa destemida do mundo da moda que conheci online. Ela tinha um olhar apurado pra alta costura caótica, um guarda-roupa que quebrava as regras de Madame Genevieve. Trocávamos mensagens todos os dias. Ela entendia meu estilo. Uma noite, Solar estava em mais um jantar e Emily me mandou uma mensagem.
Vai ter um desfile de rua hoje, não pode perder. Vem ver a passarela de verdade. Ah, eu sonhava com isso. Claro, isso quebrava o pacto com Solar, mas ela não tinha que saber. A melhor decisão. Era uma passarela crua e autêntica esculpida nas ruas. Todas eram obras de arte ambulantes, selvagens, destemidas, diferentes dos vestidos impecáveis da Maison. Minha cabeça girava de inspiração. À noite nem dormi. Desenhei feito louca. Criei uma mini coleção, ousada, diferente, totalmente minha. Quando mostrei pra Emily, ela se iluminou. São incríveis! Vou postar. As pessoas têm que ver isso. E viram? A publicação viralizou. De repente, a cena underground estava de olho em mim. E eu tinha que continuar. Claro que não contei pra Solar, mas ela não era ingênua. Um dia achei meus rascunhos da Maison destruídos, transformados numa versão diluída e sem alma. Você mudou meus desenhos? Não tinha a estética da casa. Suas coisas andam bagunçadas. Tive que resolver. Só se organize. Só se organize? Tipo, me apagar pra me adequar à sua identidade? Solar, já vivo sob o seu nome, sua agenda, suas regras. Agora nem posso ter meus designs? Não é nada pessoal. Temos que atender aos padrões da Maison. Senão, estaremos fora. Então eu preferia estar fora. Não ouse ser ingrata. Sem a Maison, você não seria nada. Então, aguente firme. Ela me magoou, me humilhou. Eu não aguentava mais. Agora seguiríamos caminhos separados. Continuei na troca de identidades. Mas enquanto Solar pensava que eu estudava alta costura na Maison, eu ia escondida para Emily construir minha marca do zero. Comecei pequena com encomendas de entusiastas da moda underground, mas a notícia se espalhou e chegou a Oliver. Ele me procurava desde a prova de roupa na Maison. Gostou tanto do meu trabalho que queria um guarda-roupa para a turnê de divulgação do filme. Quer dizer, como assim? Quando ele pisou no tapete vermelho com minhas criações, a internet explodiu. Milhões de curtidas, manchetes, matérias. Em um dos seus eventos para a imprensa, ele me apresentou como sua estilista. Com isso, virei uma estrela em ascensão na moda. Para comemorar, Emily deu uma festança e grandes nomes apareceram. Era surreal. Mas eu não parava de desejar que Solar estivesse lá também. E então, ela apareceu. Mas furiosa. Como pôde? Fez isso pelas minhas costas? Acontece que Madame Genevieve viu minhas fotos com Oliver e presumiu que Solar havia quebrado a regra da Maison de não aceitar trabalhos freelancers e a demitiu na hora. Tudo pelo que trabalhei, tudo que sacrifiquei se foi por sua causa. Meu coração afundou e se inflamou. Eu disse que queria sair da Maison, precisava do meu caminho, mas você nunca escuta. Presumiu que queríamos a mesma coisa. Não queremos, nunca quisemos. Solar não disse uma palavra. Seus olhos ardiam. Então ela se virou e foi embora, me deixando sob flashes e julgamentos. De manhã, as notícias. Gêmeas enganam ateliê Maison d'Arvelle. Luna, a queda mais rápida da moda, foi rotulada de fraude, farsante. As portas da alta costura se fecharam. Clientes sumiram. E-mails pararam. Passei de estrela em ascensão à pária da indústria. Mas eu não ia desistir. Ainda não. Eu só precisava trabalhar em silêncio. Estudei obsessivamente. Experimentei silhuetas, texturas, estruturas. Despejei cada dor e arrependimento. Cada gota de humilhação no meu trabalho. E então, a Crescent renasceu com uma nova coleção. Crua, autêntica e totalmente minha. O mundo da moda me viu de novo. Após anos e anos de trabalho árduo, a Crescent não só sobreviveu, se tornou uma força na cena de vanguarda global. E quando senti que era hora, voltei para casa. Não falei com Solar todos esses anos, mas soube que ela lançou seu primeiro desfile. Fiquei impressionada. Sua coleção não era fria ou rígida, era acolhedora, texturizada, enraizada na cultura e no artesanato. Uma homenagem às nossas raízes. Ela assumiu a fábrica do chefe da nossa mãe e construiu sua marca. Parabéns, Solar, seu show foi lindo. Obrigada. Vi o que fez com a Crescent. É espetacular. Me enganei ao duvidar de você. Éramos crianças. Pensávamos que o sucesso tinha que ser igual para nós. Mas não. Não temos que trilhar o mesmo caminho. O que importa é que nós duas ousamos sonhar e nunca desistimos. É, mas sinto sua falta, mana. Então para de sentir e me abraça logo. Oi, galera! Sou a Isabela, a garota que todos conhecem na escola. Eu sou bonita, canto como uma estrela, danço como uma rainha e tenho um grupo inteiro de admiradores. Mas algo parecia estranho. Otis, de novo! Você de novo. Você tá ferrado! Então tá tudo acabado. Vocês devem estar se perguntando por que ele parece tanto comigo.
Bom, somos gêmeos. Calma aí, eu vou dar uma palavrinha com ele. Enquanto isso, curte e se inscreve. Eu nasci 2 minutos antes do Otis, o que oficialmente me torna a irmã mais velha. Quando a gente era criança, as pessoas soltavam ó e ah, onde quer que a gente fosse. Lindos demais pra serem reais, né? Ou verdade, parecem 2 bonequinhas de porcelana. Claro que toda essa tensão me dava uma energia de protagonista incrível. Eu adorava ser mimada e estar sempre sob os holofotes. Às vezes eu fingia estar cansada pra pedir pro Otis trazer água. Ele nunca dizia não. E às vezes, quando eu queria brincar de boneca, eu fazia ele entrar na brincadeira. Ei, criado, quem é a mais bela de todas? Você, claro. Deixa eu pegar meus óculos de sol, sua beleza é deslumbrante. Felizmente eu tinha um talento especial para apresentações. Cantar, dançar, atuar, tudo. Eu era frequentemente convidada para me apresentar em eventos locais, brilhando sob os holofotes. Como irmã mais velha, eu considerava o meu dever ensinar o Otis todas as habilidades essenciais. E ele aprendeu incrivelmente rápido. Pra cantar, pega essa nota aqui. Dor de garganta. Pra desfilar, assim, quadril pra fora. 1, 2, 1, 2. Agora levante o queixo, faça beicinho como uma modelo de verdade. Quase lá. Vamos, continue. Eu adorava me exibir, convencida de que sempre o superaria. Mas aí veio o show de talentos da escola. Fizemos uma apresentação de balé e adivinha? O Otis roubou a cena, ganhou o 1º lugar, enquanto eu tive que me contentar com o péssimo 2º. Nossa, eu não esperava por isso. Sou eu. Eu ensinei tudo. Eu até errei um pouquinho. Eu acho que não perceberam. A ostentação inocente me atingiu em cheio. Daquele dia em diante, eu parei de dar aulas e mal falei com ele. A gente vivia como 2 estranhos sob o mesmo teto. Conforme a gente foi crescendo, o Otis se tornou um cara ousado e descolado sem esforço algum. Mas por mais tranquilo que parecesse, ele nunca parava de me copiar. Bem típico de irmãozinho, sabe? Mãe, o jantar tá pronto? Eu tô morrendo de fome. Mãe, o jantar tá pronto. Eu tô morrendo de fome. Para de me copiar, Otis. Para de me copiar. Mãe! Mesmo quando eu praticava canto ou dança, ele aparecia e fazia aqueles passos esquisitos de bichinho palito. E ele ainda ficava copiando minha piscadela e beijo no ar depois de cada apresentação. Que garoto chato! Na escola eu fingia que não conhecia ele. Por coincidência, meu namorado super gostoso, Wes, também não suportava ele. Eles eram rivais no clube de badminton. O Otis era o capitão e o Wes era o vice. Eu tinha que vê-los brigando constantemente dentro e fora da quadra, principalmente durante os meus shows. Sempre no final do show, eu via o Otis me imitando. Antes que eu pudesse confrontá-lo, o Wes aparecia e eles começavam a brigar. Eu sempre era quem tinha que separar a briga. Pare com isso! Eu vou mandar a mamãe e o papai cortarem sua mesada. Vou dizer pra mamãe e o papai cortarem sua mesada. Eu desabafava sobre o Otis com o Wes, que me deixava muito animada. Dá pra acreditar que a gente é gêmeos? Além disso, ele não é tão bonito assim como eu, né? Ele é chato, ele é o rei do drama. E tem outra, ele não é tão bom assim em esportes como eu aqui, né? Exatamente. Mas o Otis continuou me alertando sobre o Wes. Isabela, esse cara é um desastre. Eu sei, eu tô no mesmo time que ele. Desastre? Ou você tá com ciúme dele? O quê? Eu com ciúme dele? Não esquece que eu sou o capitão, ele é só um ajudante. Ah, por favor. Você tá irritado porque eu tô te ignorando. E agora vai ficar tentando estragar o meu relacionamento, mas a gente é gêmeo só de nome, hein? Para de me copiar. Eu já cansei. O rosto do Otis se escureceu, ele parecia genuinamente magoado. Eu me virei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na semana seguinte, o Otis ficou longe do meu caminho. Pulou o café da manhã e foi pra escola em silêncio. A casa parecia estranhamente vazia sem as palhaçadas dele. Mas, menos drama pra mim. Agora avança pro meu aniversário de 6 meses com o Wes. Com os meus pais viajando a trabalho, ouvi por acaso que a turma do Otis estava dando uma festa. Perfeito! Hoje vai ser uma noite daquelas. A gente deu as mãos com força ao entrar em casa. Nos beijamos apaixonadamente. De repente eu ouvi um som, seguido de uma voz fraca e melódica cantando em tom agudo e claro. Amor, tem fantasmas aqui na sua casa? Não sei, confere você. Vendo quanto o Wes estava assustado, peguei uma vassoura mais próxima e segui cautelosamente o som. Parecia vindo do andar de cima, com a luz saindo do quarto do Otis. Cheguei mais perto e fiquei paralisada, em choque. Lá estava ele, o Otis, usando um elegante vestido, o rosto todo maquiado, cantando a música que eu costumava cantar.
As minhas pernas tremeram. Antes que eu pudesse reagir, o Otis se virou pra mim. Saí correndo, arrastando o Wes antes que o Otis pudesse nos ver. Isabela, o que tá acontecendo? É um ladrão? Não diga mais nada. É pior. Muito pior. Nos dias seguintes, eu fiquei de olho no Otis, mas não vi nada extraordinário. Então, uma noite, quando eu tava prestes a cochilar, aquela voz ecoou novamente. Que estranho. Eu nunca tinha imaginado que o Otis cantasse tão lindamente. Espiando por uma fresta da porta, eu vi ele novamente. Completamente maquiado, mas dessa vez com uma aparência diferente. Será que ele era uma drag queen? Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei acordada, pesquisando sobre a cultura drag. Claro, eu já tinha ouvido falar dela antes, mas nunca imaginei que meu irmão, durão e despreocupado, fosse gostar. Sério, ele tava deslumbrante com aquela roupa. Mas o que a mamãe e o papai iam pensar? Será que eu deveria contar a eles? Na manhã seguinte, a curiosidade falou mais alto. Matei aula e vasculhei o quarto do Otis. Eu sabia que era errado, mas eu precisava entendê-lo melhor. Eu duvidava que ele estivesse pronto para compartilhar essa parte de si mesmo com alguém tão distante. Vasculhando as coisas dele, encontrei um álbum debaixo do travesseiro. Tava cheio de fotos do Otis vestido de mulher. Na última página rabiscada, com uma letra desleixada, havia uma frase simples de cortar o coração. Eu quero ser eu. Antes que eu pudesse processar, o Otis entrou e arrancou o álbum das minhas mãos. O que você tá fazendo aqui? Isso não importa. Eu quero saber a verdade. Que verdade? Esse álbum. Que diabos você tem que saber? Porque eu sou sua irmã. Os olhos de Otis se encheram de lágrimas e suas mãos ficaram moles. Então, finalmente você assumiu que é minha irmã, né? E com isso ele me contou tudo. Desde pequeno, Otis tinha uma queda por coisas femininas. Ele entrava escondido no armário da mamãe para experimentar as roupas e maquiagens dela. Um dia a mamãe e o papai pegaram e deixaram claro que não aprovavam. Daí em diante, com medo de decepcionar a todos, o Otis enterrou esse lado de si mesmo, agindo como um durão e despreocupado. No fundo, porém, ele sonhava em ser uma drag queen e me admirava como modelo. Otis, eu não fazia ideia. Me desculpa por ser desse jeito. Não! Por que você disse isso? E me desculpe por sempre te copiar. Eu sei que te irritava, mas eu te admiro muito. Eu queria brilhar em shows de drag queen como você brilha no palco. Eu só quero ser eu mesmo. Sem pensar, eu puxei ele para um abraço apertado. Ele estava segurando aquilo há tanto tempo. Nesse momento, ele começou a tossir violentamente. Ele estava doente a semana toda, desde aquele dia em que o Wes e eu descobrimos o segredo dele. Me desculpe. Eu tava tão cega. Naquela noite, as lembranças voltaram à tona. O Otis sempre esteve lá por mim, do seu jeito inocente. Uma vez eu caí e ralei o joelho. E o Otis saiu correndo, trouxe um balde enorme de água para eu limpar meu ferimento. O rostinho dele estava cheio de preocupação. Eu não consegui deixar de sorrir com a sua ingenuidade. Quando eu tinha pesadelos, ele me dava o ursinho favorito de pelúcia dele. Esse é o meu urso corajoso. Abrace com força e você não terá mais medo. Depois que a gente cresceu, ele continuou cuidando de mim, como distrair o monitor do corredor sempre que eu chegava atrasada. Eu não dava valor a tudo. Era hora de me destacar. A partir de então, ajudei o Otis com seu canto, poses e apresentações. Eu incentivei ele a postar vídeos no YouTube com o nome de Fiona. No começo ele não quis, mas quando o vídeo de estreia viralizou com centenas de milhares de visualizações, ele começou a gostar. A gente manteve o segredo dele em segurança, mas o Wes acabou descobrindo depois de ver os vídeos de Fiona nas minhas sugestões do YouTube. Essa garota me parece bem familiar. Familiar? Não. É apenas uma sensação online do momento. Você não acha que ela parece muito com seu irmão? Esse aí é o Otis, não é? O Wes continuou pressionando até que eu não tive escolha a não ser admitir. Eu implorei pra ele ficar quieto, mas então ele começou a zombar do Otis, esperando que eu também o fizesse. Dessa vez, porém, foi diferente. As palavras me arrepiaram. Eu era mesmo tão má com o Otis antes? Wes, se você não consegue respeitar minha família, especialmente meu irmão, então você não merece ficar comigo. Oh, quando é que você virou a dona certinha? Não era você que vivia falando besteira dele? Se você não se desculpar comigo em 24 horas, acabou. Eu ignorei os avisos do Wes e pensei em todas as nossas brigas. Eu sempre pedia desculpas. Talvez o Otis tivesse razão. O Wes nunca me valorizou de verdade.
Depois de um dia todo pensando muito, quase mandando mensagem pra ele, vi a última publicação dele. Ele tinha denunciado o Otis como drag queen. Como esperado, a escola explodiu. O celular do Otis foi bombardeado com mensagens cruéis. Ele tava em pânico total. Esquece eles. Você tem a mim do seu lado. Esse foi o ponto de virada. Incentivei o Otis a praticar mais. Quando chegou a feira do clube da escola, a gente se inscreveu para uma apresentação juntos. Cantamos em sincronia, dançamos os mesmos passos, cada um trazia um toque único. Havia uma conexão inexplicável entre a gente. A multidão foi à loucura, aplaudindo loucamente. No final, acenei pro Otis. Ele deu um passo à frente, tirou a peruca e encarou a plateia. Vocês já devem ter visto a postagem sobre mim. Sim, eu sou o Otis, mas também sou Fiona. Eu estive me escondendo por muito tempo, mas com o apoio da minha irmã, finalmente encontrei coragem para ser eu mesmo. O auditório ficou em silêncio. E eu entrei. Eu estava acostumada a ser uma irmã terrível. Não me importava com meu irmão e, honestamente, até me ressentia dele. Mas agora, vendo sua bravura, todos os nossos mal-entendidos desapareceram. A todos aqui, parem de se esconder. Tenham orgulho de ser quem vocês são, não importa o que aconteça. Brilhem imensamente porque quando vocês saem da zona de conforto, vocês mudam não só a vida de vocês, mas também inspiram outras pessoas. Me virei e apertei a mão do Otis, ou melhor, Fiona. O salão todo começou a gritar: Fiona! Fiona! Nós dois caímos em lágrimas de alegria, em meio à multidão aplaudindo. Vislumbrei o Wes saindo furioso. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem dizendo que, gentilmente, ia ignorar o problema do Otis para que a gente pudesse reatar. Até parece. Alguns dias depois, eu vi ele se aproximando de outra garota. Que livramento! Sinceramente, eu não acredito que quase deixei ele criar uma barreira entre mim e o Otis. Que infantilidade! Agora o Otis e eu estamos mais próximos do que nunca. Nos apresentamos juntos em todos os eventos da escola e da comunidade. E hoje é um grande dia. Os nossos pais finalmente voltaram de viagem e o Otis está pronto para assumir para eles. O Otis temia quando ouvimos os passos dele se aproximando. Apertei a mão dele com força. Custe o que custar. Farei com que vejam a força dele. Eu sei que eles vão mudar de ideia quando virem o quanto ele evoluiu. E aí, o que acha? Será que essa história vai ter um final feliz? Ou vai tudo mudar completamente? Deixe o seu palpite aqui nos comentários. No próximo mês a gente casa. Nossa família vai ser muito feliz junta. Quando Hector olhou pra mim, pude imaginar nossos dias felizes pela frente. Que casamento? Fiquei em pé rapidamente, mas ao fazer isso, tropecei na empregada que estava na minha frente. Ah, não! Que desastre! Hector tentou me ajudar, mas a mãe dele o impediu. O motorista de Hector me levou pra casa depois. Eu sei o que está acontecendo. A mãe dele não gosta de mim e não quer aceitar esse neto. Tudo porque nossas origens são muito diferentes. Quando eu estava estudando design na faculdade, eu era empregada doméstica e trabalhava num turno livre na mansão de Hector. E no meu primeiro dia de trabalho, eu conheci um jovem irradiando uma auréola como um anjo que desce na terra. Me ajuda! Eu não consigo nadar! Eu sei que foi constrangedor, mas foi nesse momento que começamos a ter sentimentos um pelo outro. Nós nos amamos secretamente por um tempo e quando chegou a hora decidimos contar aos pais dele. No dia seguinte, ele veio até mim com uma expressão séria e incomum. Amanhã de manhã eu tô indo pra França. Hã? Você tá indo embora agora? Oh, tenta ficar calmo e me escuta. A nova empresa da França está em crise. Eu tenho que ir pra lá. Se eu conseguir lidar com essa situação, minha mãe vai concordar com o nosso casamento. Mas e o nosso bebê? Vou dar o meu melhor pra cuidar de vocês dois. Fica tranquila, eu vou voltar. Depois que Hector partiu pra França, eu chorei muito. Mas eu confiei nele. Ele prometeu voltar. Então continuei por todos nós. Comecei a trabalhar e estudar design em uma alfaiataria da cidade. A maior honra é ter seu design apresentado no desfile de fim de ano. E todos aspiram por isso. E é também a melhor maneira de se tornar famosa e ganhar dinheiro. Já se passou um mês desde que Hector foi embora e ainda não tive notícias dele. O trabalho tornou-se cada vez mais difícil. Tive que estudar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Ainda estou lutando todos os dias. Onde está o pai do meu filho? Você precisa se concentrar no seu trabalho, Mila.
No final do dia, resolvi voltar para casa a pé, querendo respirar um pouco de ar puro pela cidade. O trabalho do dia foi árduo. Sinto falta dele de novo. Jovem, eu entendo. Felicidade, depois tristeza. Então, felicidade novamente. Não desista. De quem você tá falando? Você. Seus 2 filhos são tão adoráveis. Ela disse 2 filhos. De repente senti uma tontura e desmaiei. Você está acordada. Meu bebê! Não se preocupe, eles são adoráveis. Gêmeos, você é incrível, Mila. Admiro mulheres fortes como você. Parabéns. Naquele momento, percebi que estava carregando 2 anjinhos. É um sentimento que não se pode simplesmente ser resumido como felicidade. De agora em diante, vocês 2 serão a razão de eu continuar todos os dias. A partir daquele dia, cuidei da minha alimentação e trabalhei em horário regular. Tentei não pensar muito no Hector. Eu precisava continuar feliz. O tempo passou e eu continuei perseguindo meus sonhos. Eu tinha certeza que teria um produto exposto no final do ano. De repente, senti uma dor aguda no estômago. Já é hora! Depois de toda a espera, dei as boas-vindas aos meus 2 filhos nesse mundo, Léo e Chloe. Oh, eles são tão lindos! Agora não sou só eu esperando o Hector, mas esses 2 anjinhos também. Eles precisam de um pai ao seu lado. Voltei ao trabalho logo após o parto. O evento de moda estava chegando e não havia um segundo a perder. Contratar uma babá parecia uma decisão sólida, mas foi um verdadeiro desastre quando a encontrei deixando meus filhos chorarem na cama enquanto ela fazia as unhas. Sem escolha, levei meus filhos para o trabalho. Todos no escritório foram super gentis com meus filhos, mas meu chefe... Olha, Mila, eu entendo que os tempos são difíceis pra você, mas a criança no local do trabalho? Isso é proibido. Mas eu ainda faço o meu trabalho. Eu sei que você é ótima no trabalho, mas regras são regras. Eu espero que você entenda. Ele estava certo, eu não conseguia nem discutir. Então acabei voltando a ficar em casa. Sem renda, meus filhos e eu sobrevivemos com o pouco dinheiro da assistência social. Minha carreira e meus sonhos ficaram em segundo plano. Naquele ano, não tive inscrição no evento de moda. As noites sem dormir tornaram-se a norma, graças ao choro dos gêmeos. Os vizinhos também não ficaram muito felizes. Nós nos mudamos 3 vezes só nesse mês. Eu sei que vocês estão com fome, crianças. Eu sinto muito. Desisti de esperar qualquer palavra de Hector, aquele idiota. Quanto mais irritada eu ficava com ele, mais entusiasmada eu ficava. Depois que Léo e Chloe fizeram 2 anos e começaram a pré-escola, tive um pouco mais de tempo para estudar e trabalhar. A vida de mãe solteira não é fácil, muito menos para gêmeos. É como trabalhar em dobro. Eu estava trabalhando tanto que as pessoas pensavam que eu era basicamente um super-herói. Comecei a vender meus designs online e aos poucos ganhei credibilidade no mundo do design. Meu Deus, olha esse vestido! Quero isso! Acho que é uma edição limitada! Uau! Esse ano com certeza vou participar do evento de moda. Então do nada recebi uma mensagem de um cara, Henry, que estava totalmente vibrando com os meus designs. Acontece que ele também é design de moda. Acabamos nos seguindo. Ai, eu adoro criança. Espero que o Léo e a Chloe gostem de mim. Depois de 6 meses, fomos morar juntos. A vida finalmente estava me dando uma folga quando encontrei um homem que não apenas me amava, mas também os meus filhos. Chegou o dia da inscrição para o concurso e enviei meu projeto ansiosa. Apenas um dia e eu seria famosa, e com certeza no dia seguinte meu rosto apareceria na primeira página de uma revista de moda. Porém, havia um ladrão de design que roubou minha ideia e eu fiquei muito chocada. Sinceramente, eu não esperava por isso. Eu estava prestes a comprar o design dela. Muito decepcionada, apoiei uma ladra. Eu precisava manter a calma e descobri por que todos estavam se voltando contra mim. Eventualmente descobri que alguém enviou meu design antes de mim. Foi Henry. Mas por que ele ia me ferrar? Tentei ligar pra ele, mas não consegui. Droga! Ele brincou comigo! Sem poder, sem provas. Tudo que eu pude fazer foi observar Henry se gabando todo presunçoso. Esse erro manchou meu nome no mundo da moda. Você rasgou o vestido da minha boneca. Você me deve. Me desculpa, eu não queria.
3 anos se passaram e Léo e Chloe ficaram mais fofos a cada dia. Embora não possa negar a notável semelhança de Léo com seu pai, Hector. Se Hector está vivo ou não tenho certeza e francamente nem me importo. Uau, Chloe, isso é incrível! Quando eu crescer, vou ser uma estilista maravilhosa igual mamãe. Sobre esse sonho, abandonei-o após o incidente daquele ano. Os eventos de moda ainda aconteciam anualmente. Simplesmente parei de ficar de olho. Mas em troca, tive mais momentos com os meus 2 anjinhos. Oh, olha ali! Tão colorido! Vamos conferir! Feio. Os desenhos da mamãe são muito melhores, né, mamãe? Seus desenhos estarão lá um dia, não é? Pode apostar. Vou começar de novo, por mim e pelos meus filhos. Shhh, não incomoda a mamãe. Se alguém tá incomodando ela, é você. Naquele ano enviei um projeto e rapidamente entrei no topo da lista. Minhas roupas seriam exibidas na passarela do maior evento de moda. Yeah! Levei Léo e Chloe para participar do evento, mas então, em um grande contratempo, o modelo escolhido para usar meu design ficou preso no trânsito da rodovia. Está decidido, eu vou usar. Quando eu saí, ouvi alguns sussurros. Não é ela que estava envolvida em um roubo de design há alguns anos? É ela. Como pode ter criado uma peça tão impressionante? Eu fiquei sem palavras, mas vou mostrar a elas. Eles verão minhas habilidades em breve. Rapidamente desenhei roupas de primeira linha para os meus 2 anjinhos. Tanto faz. Provavelmente você não vai poder aparecer por um bom tempo. O evento não tá quase acabando? O tempo estava quase esgotando e eu esperei anos por esse momento. Nada vai me impedir agora. Banhada pelas luzes ofuscantes do palco, entrei na passarela com meus filhos. Houve um silêncio atordoante e o meu batimento cardíaco acelerou. Léo e Chloe estavam apertando minhas mãos. Você consegue, mãe? Respirei fundo e caminhei em frente. Com esses 2 anjos no meu lado, eu poderia enfrentar o mundo todo. Aplausos explodiram e eu abracei meus filhos com alegria. Naquela noite, não apenas ganhei a competição, eu conquistei o meu passado também. De repente, vi um rosto familiar na multidão. Henry! Ele teve a audácia de aparecer. Saí do palco direto para ele e liberei a fúria reprimida do passado. Não fui eu! Você entendeu errado! Você roubou! E me incriminou! A multidão ficou furiosa. Henry ficou na defensiva e me empurrou com força. E eu cambaleei para trás. Alguém me pegou bem a tempo. Quase estragou esse vestido. Pai? Chloe estava olhando atentamente para o homem que me pegou. Só então eu reconheci. Me afastei. Mila, espera! Como você ousa? Eu te odeio, Hector, mais que tudo! Me desculpa. Minha mãe cortou todos os laços entre a gente e eu não consegui encontrar você. Eu nunca vou te perdoar. Mas as crianças precisam do pai, Mila. Suas palavras me deixaram com lágrimas nos olhos. Eles significam um mundo pra mim. Então Hector nos levou pra casa. Anos depois, voltar pra esta casa foi estranho. Mas dessa vez a mãe de Hector nos acolheu. Ela abraçou os netos e me convidou pra entrar. Logo senti algo estranho. Hector se casou com uma francesa. Ela é estéril. Eu estava perdida, triste, chocada, em pânico. O que você quer de mim? Quero te pedir, deixe o Léo ficar. Ele vai ficar feliz aqui. Chega, mãe. Eu não vou ficar sem minha mãe. Depois de todos esses anos, ela ainda acreditava que o meu amor poderia ser comprado. Eu não disse outra palavra. Apenas segurei a mão dos meus filhos e fui embora, sabendo que nunca mais voltaria. Mãe, tô saindo. Tem uma apresentação hoje. Você deveria vir. Tenho ingressos VIP, querida. Agora, Léo, você precisa primeiro aplicar espuma de barbear e depois fazer a barba de cima pra baixo. Ho, ho, ho. Olha o Papai Noel aqui. O que a senhorita Mila quer de Natal? Criei meus 2 filhos assim, fortes como guerreiros. Continuamos felizes. Não importa a tempestade que enfrentemos, desde que estejamos juntos. Essa é a minha história. E você? Deixa eu ouvir sua história também. Apesar de toda a minha dificuldade, o meu pai calmamente me amarrou do banco da frente e foi embora. Porque você e a mamãe estão saindo de férias juntos, enquanto eu tô sendo mandada pra uma casa estranha. Sinto muito, Helena. Mas eu preciso de um tempo a sós com a sua mãe. Ela tem me ignorado ultimamente, mas não se preocupa, querida. São só 2 semanas. Além disso, você vai gostar dos 2 filhos deles. 2 filhos! Minha nossa, eu vou morrer de tédio e solidão por lá.
Enquanto meu pai me arrastava pelo portão, eu percebi que era uma mansão tão deslumbrante quanto a nossa. Da beira da piscina, duas figuras se aproximaram. Santo guacamole, olha só esses músculos de deuses gregos. Acho que o papai estava certo. Oi, eu sou Helena, de Massachusetts. E sim, essa é a história do meu triângulo amoroso com os gêmeos Miller. Curta e se inscreva antes da gente começar. Voltando à história, os garotos Miller vieram nos cumprimentar. De alguma forma, eles pareciam muito familiares. Sr. Chapman, Helena, bem-vindos. Eu sou o Ross e esse é o Bob. Prazer em conhecer vocês dois. Enquanto o Ross era caloroso e acolhedor, o Bob apenas me encarou. Fiquei um pouco confusa, mas acenei pra ele antes de seguir Ross. O Ross era um verdadeiro gentleman, sempre sorridente e educado. Conversamos enquanto ele me mostrava a mansão e explicava tudo o que eu precisava saber. Helena, você sabia que a gente já se conhecia, né? Sério? Nossa, não é de se espantar que você pareça familiar, mas não consigo lembrar de onde. Bom, é que já faz um tempo. Naquela época, minha família levou um cachorro bem agressivo pra passear no parque. Do nada, uma garotinha destemida começou a provocar o cachorro, fazendo ele se soltar da mão do meu pai. Algumas lembranças passaram na minha mente. Eu me lembro! Aquela vez eu tive que correr pra salvar minha vida, mas aí um garoto conseguiu pegar a guia e amarrá-la em uma árvore antes que o cachorro pudesse me devorar. Aquele garotinho era o Ross. Eu não conseguia acreditar que nos reencontramos depois de todos esses anos. Embora eu não tenha me lembrado do nome dele na época, eu dei a ele meu querido broche de coelho como presente de agradecimento. De repente alguém chamou Ross. Era uma garota parada com Bob, parecendo bem próxima. Quando eu pensei que teria uma nova amiga mulher da minha idade, os olhos penetrantes e sorriso sugestivo de Carla acabaram com essa esperança. Oi, eu sou a Carla, colega de classe do Ross e do Bob. Moramos no mesmo bairro, somos próximos desde criança. Prazer. Prazer em conhecê-la. Eu forcei um sorriso, sem perceber que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Naquela noite eu dormia profundamente, quando acordei na beira da piscina com o som dos gritos de socorro do Bob. Ah não, eu tinha que salvá-lo. Helena, para! Eu acordei quando estava cambaleando na borda da piscina, então caí em cima de Bob. Sonambulismo de novo. Eu não fazia isso há meses, então eu pensei que tinha superado. Obrigada, Bob. Espero que você esteja bem. Bob pegou um caderno que estava ali perto e continuou desenhando seu desenho inacabado. Oh, então você está desenhando aqui. Que lindo! Conversamos um pouco depois disso. Acontece que o Bob sempre quis ser artista. Olhando nos seus olhos, percebi o quanto ele amava desenhar. Infelizmente, ele ainda não havia convencido os pais a deixá-la seguir a carreira. Mas não desiste. A sua arte pode virar uma obra-prima. Se vocês fizerem uma exposição de arte, eu seria a primeira a conseguir um ingresso. O Bob de repente ficou em silêncio e olhou nos meus olhos. Helena, você realmente não se lembra de nada? Lembrar do quê? Ei, só pra você saber, minha memória é péssima. Só quando o Ross me lembrou do nosso passado é que eu me lembrei que tínhamos nos conhecido. O que o Ross disse? Depois que eu contei toda a história, o Bob se levantou abruptamente, visivelmente chateado. Me disse pra dormir um pouco e saiu rapidamente pro seu quarto. Eu fiquei pensando se eu tinha dito algo errado. Depois de descobrir que eu ficaria lá por 2 semanas, a Carla ficou por perto quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente grudada no Bob. Depois do que aconteceu naquela noite, eu me senti um pouco estranha perto dele. Então me afastei dos pombinhos e conversei mais com o Ross. Mas foi aí que as coisas ficaram complicadas. Os dois começaram a brigar o tempo todo por minha causa. Helena, experimenta essa batata frita apimentada. Vai te deixar inchada. Experimenta aqui o burrito que eu fiz. Um burrito que vai fazer ela se sentir inchada. Tá bom, chega. Eu vou começar um cereal. Quando me viram tentando alcançar a caixa de cereal na prateleira de cima, os dois se esticaram no mesmo tempo. A caixa se abriu e o cereal caiu em cima de mim. Ótimo! As coisas pioraram ainda mais durante nossa partida de golfe no dia seguinte. A Carla sugeriu que nos dividíssemos em times e registrássemos a pontuação. O time perdedor teria que pegar todas as bolas de golfe pelo resto do dia. Ela se juntou ao Bob e eu e o Ross então nos juntamos. Sinceramente, eu era péssima no golfe, então o Ross teve que me guiar. Toda vez que ele se aproximava, eu sentia o olhar elétrico do Bob. Nunca tinha estado em uma situação tão tensa. Eu respirei fundo, balancei com toda a minha força, mas, infelizmente, a bola não entrou no buraco e torci o tornozelo. Você tá bem? Oh, nossa amiga parece que não é muito boa nisso, né? Ela deve adorar pegar bolas. O Ross e eu nos preparamos para começar a pegar as bolas, mas então algo incrível aconteceu. O Bob continuou errando as próximas tacadas. Todos ficaram surpresos, já que ele geralmente era um profissional de golfe. Na rodada final, como um grande milagre, nosso time venceu. Depois do jogo, eu fui pegar uma bebida. Nesse momento, o Bob apareceu e me salvou, chegando a abrir a garrafa para mim antes de entregá-la. Obrigada, Bob. Sobre o jogo anterior, você perdeu de propósito? Bom, deve ter perdido. Ouvi dizer que você é muito bom no golfe. É melhor isso do que deixar uma garota com o tornozelo torcido pegar as bolas. Você tá melhor?
O olhar preocupado de Bob fez o meu coração disparar. Me virei rapidamente. No vidro eu pude ver o meu rosto todo vermelho. Mas as coisas pioraram quando a Carla me puxou de lado, furiosa. Fica longe do Bob, hein? Ele é meu. Por que você tá flertando com os dois, sua bruxa? Como assim? Cuidado com o que diz. Caso você não saiba, eu e o Bob estamos noivos. É um acordo entre nossas famílias há anos, então não pense que pode mudar nada. Oh, não. Eu tinha notado que eles estavam prestando mais atenção em mim do que o normal. Mas o Ross só estava sendo gentil para me fazer me sentir confortável. E quanto ao Bob? Será que ele realmente gosta de mim? 14 dias passaram rápido. A família Miller decidiu dar uma festa antes que eu tivesse que voltar para casa. Eles contrataram um serviço de prova particular e me deixaram escolher meu vestido favorito para a festa. Quando experimentei o vestido que eu gostei e estava prestes a pedir a opinião do assistente, eu fiquei chocada ver o Ross e o Bob sentados ali. Os dois pareciam espantados ao me ver. O Ross se aproximou, colocou delicadamente meu cabelo atrás da orelha. O Bob olhava pra gente furioso. E pra piorar a situação... Que casal mais lindo! Vocês ficaram lindos juntos! Eu ia corrigi-la, mas então lembrei da Carla. Talvez deixar o Bob interpretar mal fosse uma boa ideia. A Carla não teria mais motivos pra duvidar de mim. Na noite da festa, eu fiquei com o Ross enquanto a Carla se agarrava ao Bob. Mesmo com o Ross parecendo elegante e cuidando tão bem de mim, eu não conseguia evitar olhar pro irmão dele. Enquanto a festa rolava, o Ross me puxou para um corredor. Eu não consegui parar de me importar com você desde que a gente se conheceu. Helena, eu acho que eu gosto de você. Mesmo eu já tendo adivinhado, ainda fiquei surpresa. Escuta, eu... Muito obrigada, Ross, mas... Desculpa, podemos... Nesse momento, eu notei o Bob e a Carla no final do corredor. Ela estava se inclinando em direção ao Bob, então se beijaram. Parecia que um tsunami estava se alastrando dentro de mim. Helena? Desculpa, Ross, eu tenho que ir. Eu fui direto na direção do Bob e da Carla, mas do nada um bolo voou na minha cara. Logo depois, alguém me jogou vinho. Eram as amigas da Carla. Bruxa! Flertando com o namorado das outras, que vergonha! Morando com dois garotos estranhos e não se sentiu envergonhada e flertando com os dois. O meu rosto estava queimando de vergonha e de raiva. Uma das garotas estava prestes a me bater, mas o Bob impediu bem a tempo. Para com isso agora mesmo! Como ousa fazer uma coisa dessas na minha casa? Eu olhei pro Bob com os olhos marejados. Ele estendeu a mão pra mim, mas levantei sozinha e fui direto ao Ross. Aquele momento me fez perceber que eu estava gostando do Bob. Mas a verdade cruel era que ele se casaria com outra. Eu tinha acabado de rejeitar alguém que gostava de mim. Que estupidez! Se eu soubesse disso, eu teria insistido em não ficar aqui para começo de conversa. Depois daquele dia, o Bob tentou falar comigo algumas vezes. Eu mantive distância. Com a minha data de partida se aproximando, eu só precisava manter a calma. Certa noite, a família Miller e eu nos reunimos em volta da mesa de jantar. O jantar estava indo bem até que o Sr. Miller mencionou a herança da empresa. O Ross e o Bob começaram uma discussão acalorada. Porque tem que agir como se fosse extraordinário. É só isso que você consegue pensar? Talvez se você se concentrasse mais nos estudos e na nossa empresa, em vez de desenhar, entenderia do que eu tô falando. O Ross estava claramente fora da linha. O rosto do Bob escureceu imediatamente. Ele investiu contra o Ross, causando pânico. Metade dos pratos da mesa se espatifou. O Sr. Miller teve que intervir para separá-los. E no final, o Bob saiu furioso. Era o caos. Muito tempo depois, o Ross veio se desculpar. Desculpa por estragar seu jantar. A pessoa que você precisa se desculpar não sou eu. Sabe que não devia ter dito isso ao seu irmão. É, eu sei. Perdi a paciência. Então ele começou a me contar a história dos dois. Desde pequenos, o pai deles incentivava eles a competirem para se tornarem os melhores. O Ross se destacava nos estudos e tinha talento para os negócios. Então o Sr. Miller o escolheu para herdar a empresa. O Bob, por outro lado, era apaixonado por arte e sempre sonhava acordado, o que tornou o Sr. Miller mais rigoroso com ele. Não é de se espantar que eu sempre sentisse que algo estava errado. Eles não eram próximos como gêmeos típicos. Ross disse que sinceramente não queria brigar com Bob, mas que agora era difícil para eles se entenderem. Naquela noite, decidi tentar conversar com Bob. Você tá bem? Se você tá aqui pra defender o Ross, pode parar. Eu não quero ouvir isso. Eu acho que você entende, Bob. Afinal, o Ross é seu irmão. Chega! Todo mundo fica do lado dele. E você também gosta dele. Me menospreza igual nosso pai. Como você pode dizer isso? Eu fiquei tão decepcionada que comecei a chorar e saí correndo. No dia seguinte, meu pai veio me levar pra casa. Eu só voltei a ver os gêmeos depois de 2 meses. Quando o Ross entrou em contato comigo, de repente pediu que eu encontrasse ele num café. O Bob tá indo estudar arte no Japão. Convenceu nossos pais. Sério? Que ótimo! Bom, mais alguma coisa? Desculpa,
Mas eu menti pra você. Lembra do cachorro agressivo de quando nos conhecemos? Eu tava lá. Mas quem te salvou foi o Bob. Ele também descobriu que a Carla inventou a história do noivado e ficou furioso. Não há noivado. O Bob sempre se importou com você, Helena. Eu fiquei tão chocada que só consegui ficar em silêncio. Depois de ouvir o Ross, percebi que precisava deixar os meus sentimentos claros antes que fosse tarde demais. O aeroporto estava lotado de gente, mas não foi difícil de avistar o Bob perto da área de check-in. Helena, o que tá fazendo aqui? Eu beijei o Bob antes que ele pudesse terminar. Eu gosto de você, Bob. Eu gosto de você. Desculpe por não ter me lembrado de você antes. Eu também sinto muito por ter dito essas coisas duras. Eu deveria ter sido honesto com você desde o começo, em vez de ficar em silêncio. Helena, eu também gosto de você. Você vai esperar pela minha primeira exposição de arte? Sim, com certeza.